Oi, eu sou a Dani e eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o meu primeiro intercâmbio. Bom, falar um pouquinho de como foi, né, que surgiu essa ideia de fazer intercâmbio. Eu me lembro de adolescente, tá num quarto com a minha irmã e uma amiga, e a gente abria o Mapamundi e ficava sonhando, né? Abria um atlas e ficava sonhando em qual lugar do mundo, qual país do mundo a gente queria viajar e conhecer. E nunca, nessas fantasias que eu tive, eu tinha pensado na Irlanda, mas eu sempre tive muita vontade de conhecer vários países do mundo. Quando eu completei 18 anos, eu já trabalhava, cheguei a prestar vestibular para psicologia, mas mesmo tendo passado para a faculdade, eu ainda não estava 100% feliz. Eu não estava com meu coração em paz. E quando eu decidi, eu falei, bom, eu acho que eu não estou pronta para fazer faculdade. Apesar de eu me interessar muito pelo assunto de psicologia, eu sempre achei que eu não fui uma ouvinte tão boa, né? Eu achava que isso era uma qualidade essencial para um psicólogo, eu achava que eu gosto mais de falar do que ouvir, então eu achei que eu não tinha escolhido a carreira certa. E aí eu pensei, por que não? Eu já estudava um pouco de inglês na época, trabalhava desde os 15 anos, falei, vou fazer um intercâmbio. E na época a gente não tinha muitas opções, né, de saber sobre isso. Só para vocês terem uma ideia do contexto, a gente está falando de 2001, que a internet era discada, não tinha esse acesso à informação como a gente tem hoje, e eu mandei um pedido para uma agência, uma das poucas que tinham no Brasil, pedindo informações sobre o intercâmbio. Recebi o material pelos correios, então não cheguei aí a uma agência, e nessa de unidorité, de novo, tentando escolher qual que era o destino, uma amiga da nossa família, que há muito tempo a gente não tinha contato, acabou reencontrando com os meus pais. E essa amiga da nossa família, que é a Lígia, estava morando na Irlanda. E meu pai, com muito medo, porque eu tinha 17 anos, de pensar minha filha viajando sozinha, sem apoio, sem suporte, me disse, bom, lá onde a Lígia mora, na Irlanda, eles falam inglês. Se você quiser fazer intercâmbio, é para lá que você vai, porque eu confio na Lígia. A Lígia vai olhar por você. Só que quando eu comecei esse planejamento, eu não tinha dinheiro. Eu ganhava na época R$450 e não tinha como pagar meu intercâmbio. Eu fui juntando dinheiro, nisso minha mãe se aposentou e eu consegui, milagrosamente, o que eu nunca imaginava, ter recurso suficiente para fazer meu intercâmbio. Em agosto de 2003, eu embarquei para essa grande aventura da minha vida. Não posso dizer que foi totalmente sem apoio, foi com o apoio dessas pessoas que eu mencionei, da Lígia, do irmão dela, do Silas, mas eu não fui com a agência. E quando eu cheguei na Irlanda, dá vontade de dizer que era quando era tudo mato, na imigração só tinha 2 ou 3 guichês de imigração. Quem passou pela Irlanda ultimamente vai saber que hoje tem uma infinidade de guichês. E eu lembro que o atendente da imigração nos recebeu e ele não estava acostumado a receber brasileiros. Quando eu fui no primeiro dia de aula da escola, eu era, naquela época, a única aluna brasileira e fui por muitos meses. Então, assim, eu tive que desbravar um pouco, né, tudo que eu fiz, como eu disse, sem apoio de agência. Essa minha amiga trabalhava, então ela não tinha tempo de me levar em todos os lugares. E eu acho que isso trouxe um crescimento muito grande para mim. Com 18 anos, eu acho que o que eu amadureci nesse tempo que eu morei fora, que no total foram 5 anos, é uma bagagem que nenhuma faculdade poderia ter me dado. Então, ter a responsabilidade de pagar o meu próprio aluguel, as minhas contas, de conseguir um emprego num idioma que não era o meu. Eu estudava no Brasil, mas se você chega lá, o sotaque é diferente, você está longe dos seus pais. Eu também não me esqueço da primeira noite que eu passei na casa dessa minha amiga, mas eu lembro que eu dormi ainda sem acreditar o que eu estava fazendo lá, num lugar tão longe. E aí eu dormi e lembrei onde estava a Irlanda no mapa e onde estava o Brasil. E quando eu acordei e vi que eu realmente estava em outro lugar, o teto do quarto não era o teto do quarto da minha casa, eu acho que isso me deu um senso de responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma vontade de fazer com que aquilo desse certo. Então,
ao total, como eu disse, ao todo, eu fiquei 5 anos na Irlanda. Eu, graças a Deus, né, consegui renovar todas as vezes, fazendo diversos cursos. Então, tanto eu consegui certificados, que eu queria muito, do Cambridge, quanto eu fiz cursos de inglês para negócios, fiz curso de marketing. Então eu voltei desse intercâmbio me sentindo vitoriosa, porque lógico, acho que é difícil a gente fazer as coisas sozinhos, né, no mundo, mas com o apoio que eu tive, eu consegui ir muito mais longe do que aquela menina de 18 anos saiu do Brasil imaginando que ia conseguir. Na minha família eu fui a primeira pessoa que naquela época estava viajando de avião, então a gente se sente meio perdido, né? Onde é que coloca as coisas, o que pode levar, o que não pode levar, que frio na barriga que a gente sente quando tá lá. Eu lembro que eu falei pra minha mãe também, eu falei, mãe, será que o céu da Irlanda é igual ao nosso? Será que as estrelas que a gente vê é igual? A lua, será que a gente vê do mesmo jeito? Então, assim, eu tinha todas essas ansiedades, todos esses medos que você que está em casa, está se preparando para fazer um intercâmbio, deve estar sentindo, né? Deve estar passando. Mas eu acho que o intercâmbio faz com que a gente se descubra, com que a gente abra um potencial que a gente nunca imaginou. E por isso que eu trabalho com intercâmbio hoje, porque eu quero que todas as pessoas possam sentir esse frio na barriga, mas ao mesmo tempo essa satisfação com tudo que o intercâmbio traz. O que eu trouxe na bagagem da Irlanda? A Irlanda me proporcionou coisas que eu nunca imaginaria, né? Então eu fui para lá com 18 anos, fiz muitas amizades, eu acho que eu conheci pessoas do mundo inteiro, e depois de alguns anos, com a chegada de mais brasileiros no país, eu conheci muito mais sobre o nosso país do que eu poderia imaginar, né? Então eu tenho amigos de todos os estados praticamente do Brasil e amigos do mundo todo. Eu acho que a Irlanda me proporcionou muitas coisas, principalmente crescimento como ser humano, mas além disso eu conheci pessoas que têm um peso inestimável na minha vida. Uma delas é o meu esposo. Eu acabei conhecendo ele na escola que eu estudava e acabei trabalhando nessa escola, dando suporte para os alunos brasileiros. Nós decidimos, como um projeto em família, voltar para o Brasil. Eu mudei de cidade, eu era de São Paulo, mudei para Sorocaba, e hoje, felizmente, eu sou grata à Irlanda, né, que possibilitou esse encontro. Nós temos um filho, Leonardo. Então, assim, a minha história na Irlanda é muito feliz. Eu tenho amigos irlandeses que, eu voltando para lá, eu sei que eu tenho as portas abertas, eu tenho um país para chamar de casa, uma segunda casa. Tenho amigos brasileiros que continuam lá até hoje, amigos de outras nacionalidades, italianos, espanhóis. Tenho até uma amiga das Ilhas Maurício que ainda mora lá. Então, assim, eu tenho pessoas que são muito especiais para mim, que mesmo com a distância a gente mantém o contato, eu carrego para sempre no meu coração. E tem esses 2 presentinhos que eu ganhei também da Irlanda. E é isso. Vamos lá, desse potinho eu vou tirar 4 perguntas sobre o meu intercâmbio. O que será que tem aqui? Nossa. Um cheiro que te lembra o seu intercâmbio. O cheiro da fábrica da Guinness. É um cheiro bem específico. Guinness é a cerveja preta, que é fabricada na Irlanda. Cheiro do pub, tem mais de um cheiro. Eu morava perto de um Spar, que era uma loja de conveniência, então quando eles assavam pães, croissants, também é esse outro cheiro que me lembra. Muito boa essa pergunta. Deixa eu ver. Nem chacoalhei nada. Como se sentiu ao embarcar no avião? Medo, né? Um pouquinho de receio, ao mesmo tempo um frio na barriga, uma alegria, assim, né? De estar realizando esse sonho, apesar de eu ser uma pessoa meio lerda para essas coisas, né? Como eu disse, eu só fui realmente perceber que eu estava na Irlanda no outro dia, quando eu acordei de manhã. Mas, assim, uma euforia. Posso dizer que era medo, porque tem aquela questão, né? Vou passar na imigração, como que é dentro do avião? Será que eu vou sentir medo? Nunca tinha andado de avião antes. Mas, ao mesmo tempo, estava acompanhada de uma euforia muito grande.
Por que escolheu o destino? Eu vou dizer que a Irlanda me escolheu. Inicialmente eu pensava em Inglaterra, muito influenciada por uma amiga minha de trabalho, Elisete, que a irmã dela morava em Londres e falava maravilhas de Londres. Na época não se falava muito da Irlanda, a única coisa que eu sabia que era a terra do U2. Depois descobri que era também de outras bandas que eu gostava, né, Cranberries, mas eu acho que a Irlanda me escolheu. Então quando meu pai colocou isso na minha cabeça, se você só vai fazer intercâmbio se você for para o país que a Lídia mora, e esse país era a Irlanda, eu acho que eu fui muito feliz com essa escolha e assim, escolheria 10 mil vezes o mesmo país. O momento mais marcante do seu intercâmbio, gente, essa é muito difícil. Foram muitos momentos, né? Mas eu acho que assim, a sensação quando você chega num destino diferente, você vai aprender o idioma, no começo a gente se sente um pouco incapaz, né? Porque você não escuta direito, você não fala direito, você não conhece o lugar direito. Então, eu lembro a primeira vez que eu vim de férias pro Brasil e eu voltei pra Irlanda e a sensação era que eu tava voltando pra casa. Então, quando o avião tava, né, aterrissando em Dublin, eu olhei assim, me senti muito confortável, me senti muito à vontade, me senti assim, quando eu abri a porta da casa que eu morava, que eu tava voltando pra casa. Então, pra mim, isso foi muito marcante, porque por um tempo, quase 6 anos, né, 5 anos e alguns meses, a Irlanda foi a minha casa. Foi o lugar, a cidade, o país que eu vivi boa parte da minha vida adulta e que eu consegui conquistar muitas coisas, e eu não tô falando de bens materiais, mas como pessoa mesmo. Então eu tenho muitas memórias. É lá que eu guardo assim uma recordação de um tempo da minha vida muito feliz, que a gente brinca que parece que a gente estava em Nárnia, né? Em que tudo era possível, em que a gente tinha liberdade. Então foi uma época muito preciosa da minha vida. Bom, pessoal, esse foi um pouco do meu intercâmbio. E se você tá com esse friozinho na barriga, pensando em viver essa experiência, eu tenho um conselho para você. Vá com frio na barriga, venha viver essa experiência, que é um divisor de águas na nossa vida, e aproveite muito todos os momentos.